você está no De Frente com as Nutris. Eu sou a Inara Bessa. E eu sou a Camila Vasconcelos. E hoje nós vamos falar com uma super expert sobre treinamento feminino. Então, se você, mulher, quer saber sobre treino feminino, musculação, o que é melhor, o que é pior, será que é melhor fazer musculação ou aeróbico? Ou os dois? Fica de olho nesse vídeo, porque se vai ter você muita tem esse informação tipo de boa. dúvida, fica nesse vídeo até o final, porque hoje a gente vai conversar com uma convidada super especial. Bom, antes de mais nada, nós precisamos agradecer aos nossos patrocinadores muito isso importantes, que fazem tudo isso aqui ser muito especial. Então, começando pela Body Shopping, que é uma loja de suplementos, uma empresa fantástica que nos Super acompanha completa. tanto lá no Instituto quanto aqui no podcast também. Nós temos também a Avocado, que tem toda a estrutura, essa estrutura mágica, maravilhosa, que também faz tudo isso aqui ser muito legal. Exato. Quem mais da nossa produção? Nossa produção com a Dasdu, os nossos looks maravilhosos são lá desse closet super inteligente, além de ser ecologicamente sustentável. Uma moda sustentável. Muito legal. E também a Letícia Spagnoli, que é a nossa maquiadora, cabeleireira, que faz essa produção, faz a gente ficar mais bonita aqui pra vocês. Além da Madame Lavande, que é uma marca hiper, mega, super deliciosa, confortável, muito fina também, né? Porque por que não ficar bem arrumada na hora de dormir? Ah, eu adoro aquele pijama super confortável. É super luxuoso. gostoso. Não é isso? Então vambora, galera. Bora, vamos lá. Vamos que hoje vai ter muito pano pra manga. Nossa senhora, fica aí no vídeo assistindo. Essa mulher, além de uma expert no assunto, ela é maravilhosa. Ela Preparem-se. Bom, então vamos lá. Eu vou ler aqui, porque Por favor. o currículo é grande, tá? Deixa contigo. Então, vamos lá. Ela é educadora física, tem MBA em Medicina Esportiva e da Atividade Física, diversos cursos de extensão em Reabilitação Funcional e Biomecânica do Exercício, além de fundadora do projeto Escola de Musas. Aham. Então, com vocês, Estela Baricello. Seja Oi, bem-vinda. meninas, obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Nessa parceria da gente, minha, da Camila, né? E Narinha. Para mim é uma honra estar conversando com vocês aí sobre atividade física, levando isso mais para as pessoas conhecerem um pouco mais do meu trabalho. E cada vez mais essa onda de exercício físico tem pegado as pessoas, né? Sim. Então, para mim é bem legal conversar sobre um tema que eu gosto, que eu trabalho, que eu vivo, né? É o meu estilo de vida total. Todo mundo se identifica muito comigo por conta disso. Então, acho que vai ser um bate-papo bem legal da gente. Acho que tem tudo pra gente conversar pra ser legal aí, tá? É isso Muita mesmo. coisa pra falar. Tem. Não sei nem se vai dar tempo, na realidade, mas vamos tentar. Vamos lá. Bom, eu vou direto ao assunto. Primeiro ponto, quando chega uma mulher lá pra você, entra em contato contigo, ela quer mudar o estilo de vida dela, quer ter uma estética melhor, ser mais saudável, só que ela é sedentária, então ela tá iniciando, né? O que você avalia de prontidão nela para você conseguir elaborar o planejamento de treino, para você orientá-la? O que você tem de mais prioridade, assim? Assim, Nara, primeiramente, que eu sempre tento mostrar muito para os meus alunos, né? Eles entenderem qual é o seu básico. É a mesma coisa de vocês com os seus pacientes. Então, para alguns, beber 2 litros de água é ok. Nossa, bebo tranquilo. Como que você vai induzir uma pessoa a colocar na rotina dela, consumir 2 litros de água se ela não consegue beber 1? Uhum. Então, eu acho que eu entender o básico do aluno, que eu acho que é o primeiro, né? O primordial. E avaliar suas funções, suas condições físicas, suas condições cardiovasculares, suas condições mentais também, para o exercício desse que eu te falei, de não se comparar com o outro, porque às vezes o meu básico é uma coisa, o básico do outro é outra. Avaliar a sua condição física para começar. Então, assim, primeiramente o que eu olho é quais são as condições daquele aluno, aonde ele quer chegar e que ferramentas ele tem para chegar onde ele quer. Então, porque não adianta nada eu falar, olha, você precisa treinar 3 vezes na semana, 4 vezes. Mas, poxa, a pessoa não levanta do sofá para
Pra Trabalha fazer nada. sentado Não, o tipo dia. assim, pede só iFood. Então, como que eu vou exigir que aquela pessoa consiga ter um treinamento forte, treinar mais vezes na semana? E, além disso, as pessoas que são, assim, bem sedentárias, elas não têm tanta consciência corporal. Então, acho que isso que é o primordial, né? É o primeiro passo, né? Que a gente É sobre vai isso tomando. que eu ia te perguntar. Porque o que acontece? A gente que tá dentro da academia, né? Então, a gente tá ali vivenciando esse mundo, vive esse estilo de vida. O que eu percebo muito é que as pessoas têm muita dificuldade de executar os movimentos da musculação. Exato. E aí, às vezes, elas se apegam muito em carga e acabam esquecendo que o movimento em si, o que a gente chama na área, né, de biomecânica, exato. é muito importante. Então, eu queria saber de você, quando você pega uma pessoa assim, sedentária, que nunca teve o hábito nem na infância de fazer exercício físico, então não tem de fato consciência corporal, né? Se você pede para a pessoa colocar a mão no pé, não chega nem no joelho, né? Enfim, eu sempre prestei muita atenção nisso, até por ter uma mãe fisioterapeuta, e eu percebo que, assim, quanto mais eu me aprimoro, eu que, como diz a Inara, sou uma rata de academia, amo musculação, quanto mais eu me aprimoro no movimento, melhor fica o resultado disso. Eu percebo até isso no corpo, parece que o músculo marca melhor, enfim. E os meus professores me ensinaram muito a pensar em como contrair aquele músculo, em como fazer aquele movimento. Como que você consegue induzir essas pessoas, assim? Então, Camila, na verdade, isso de consciência corporal demoram anos. Então, eu aí com mais de 10 anos de treinamento, hoje que eu acho que eu consigo colocar mais força, pensar naquela parte neural, e a gente acaba reduzindo aquela parte toda que você falou de carga, né? Esquece carga. Sim. A gente está ali para fazer padrão de movimento. Só que uma pessoa que é sedentária, ela não sabe fazer o movimento. Então, a primeira coisa que nós, educadores físicos, temos que fazer é ensinar aquela pessoa a fazer padrões básicos. Então, não tem como exigir uma técnica muito grande dela, porque o treino vai se tornar chato. Perfeito. E a pessoa vai desistir. Vai ser desestimulante para ela de qualquer forma. Tá. Então, exemplo, padrões de movimento simples. Eu vou puxar uma puxada. Então, ele tem que entender o que é isso, o que é uma puxada. Então, o que é uma carga na vertical? Padrões de empurrada. Então, o que é um padrão de movimento de empurradas? Um padrão de agachamento. Então, como que ele vai agachar, sendo que ele tem dificuldade de levantar e sentar num banquinho baixo? Então, a gente tem que primeiro fazer essa regressão, ensinar padrões de movimento, para depois, futuramente, a gente fala, olha, agora você vai tentar colocar força nesse ossinho que está aqui atrás nas costas, que são suas escápulas. Lembra que você faz padrão de puxada? Agora eu vou te ensinar de um outro jeito. Então, primeiro você vai fazer força com o ombro, depois com os cotovelos, depois com o punho, segurar um pouquinho e voltar. Mas isso é conforme o tempo. Uma pessoa que é sedentária, se eu começar a falar, olha, fecha a escápula, não sei o quê, arruma cotovelo, a pessoa fala, putz, eu faço tudo errado, eu sou um inútil, eu nunca treinei certo na minha vida. Nossa, eu não sirvo pra isso. Nossa, musculação é muito chato. Nossa, eu tinha certeza disso. Credo, não quero fazer. Então, a gente tem que tornar aquilo pro aluno, porque o que dá resultado é constância. Se a pessoa não tem constância, não tem resultado. E como que eu vou tornar aquela 1 hora dela, uma pessoa que é sedentária, que nunca gostou de exercício físico, nunca fez na infância, padrão de movimento. Então, como que eu torno aquilo prazeroso para ela? Então, eu tenho que ensinar padrões de movimento. Então, primeiro, o que você gosta de fazer? Então, primeiro a gente vai colocando o que a pessoa gosta, depois a gente vai falando, nossa, isso aí já era, você tem que fazer o que você não gosta. Então, a gente tem que ir o tempo todo enganando a pessoa, até mesmo para gerar estímulo diferente de adaptações, né, musculares. Mas a primeira coisa que eu acho que é o básico, né? Voltando no básico que eu estava explicando legal, é ensinar padrões de movimento para os alunos. E muitas vezes muitas vezes educadores físicos ou treinadores, eles esquecem disso, que a gente tem que regredir. Então, como que eu vou ensinar um afundo, que é um agachamento unipodal, sendo que a pessoa não sabe agachar? Não, isso é muito importante você falar sobre isso, porque as pessoas elas não têm essa consciência, elas querem chegar na academia, vou arrasar, vou pegar o treino da blogueira aqui, peraí. Mas não. Peraí, como que você vai querer fazer um afundo saltando, sendo que você não sabe nem agachar, nem saber força, aonde você coloca força em articulações? Perfeito. Então, primeira coisa,
com o aluno, vamos ensinar o básico, então nós vamos regredir. Então, você vai agachar, então você vai segurar, ter um apoio. Agachou, levantou 20 vezes. Nossa, acho que eu tô legal. Então, peraí, deixa eu ver. Sem o apoio. Nossa, carga frontal, que é mais fácil. Carga vertical, atrás, vai ficando mais difícil. Sim. Então, são etapas que a gente tem que trabalhar com o aluno e até mesmo como uma forma de desafio. Ah, nossa, olha como eu comecei. Eu comecei segurando na barra, comecei segurando um TRX, um agachamento. E hoje eu já coloco uma barra nas costas. Então, Sim. isso para o aluno é até uma forma estimulante, né? Ele Com gosta certeza, de daquilo, né? vencendo etapas. Exato. E isso que é o legal. Eu acho que é isso que eu consigo gerar nos meus alunos, que eles consigam permanecer tanto tempo aí treinando, tendo essa constância de treino. Ai, nossa, uma tá muito pouco. Acho que vou treinar 2 porque eu quero chegar logo, colocar tantos pesos, fazer mais exercícios. Então, acho que isso que é o legal. Então, a gente tem que entender quais são os básicos, trabalhar dessa forma, assim, cautelosa. Então, é um processo. Isso que eu falo para os meus alunos. Apreciem o processo. E é A gente legal tem que apreciar você o falou processo. várias vezes. Eu explico para o meu aluno, eu ensino ele, porque é igual na nutrição. O paciente quer já chegar fazendo um super jejum, uma low carb, ou sei lá, comendo não sei o quê, mas ele não entende que primeiro ele precisa estruturar a rotina, entender sobre o alimento. Exato. Que é o que você faz, explicar. E se a gente não explica, o paciente não consegue curtir o processo, que é o que você está Exatamente. falando. Peraí, primeiro, vamos colocar o que você gosta de comer. É. Então você vai. É a mesma coisa. É. Nossa, o que você gosta? Eu odeio esteira. Eu não vou colocar a pessoa Sim. pra fazer esteira, sendo Não, que é uma você coisa tem que é que totalmente fazer, porque aversiva não. pra ela, Sim. entendeu? Exatamente. Então, é isso que eu falei. A gente tem que, primeira coisa, identificar o básico daquele paciente, né? Daquele aluno. E a partir dele, E usando desenvolvendo. variáveis e desafiando. E o exercício é a mesma coisa. né? Com tudo que você falou até agora, a gente consegue traçar um paralelo na nutrição. Sim. Exato. Né? Eu já falei isso em outros podcasts, até por isso que eu não me repeti. Mas, assim, a gente faz exatamente a mesma coisa e nós acreditamos que sem uma base bem feita, e Não você consegue evoluir. é minha paciente, você tá aqui de prova para falar que eu repito isso. Gente, não, concordo. Eu repito isso Mas ela não é comigo, não. 300 vezes, nem você comigo, né? Mas, enfim, eu repito isso 300 vezes, porque as pessoas querem pular etapas, Exato. né? E não entendem a necessidade de construir uma boa base. Hoje eu repeti isso para uma paciente que foi primeira vez. Novamente, eu falei, você precisa construir uma base de informação nutricional, de um comportamento nutricional forte, para que aí sim você possa construir o seu arranha-céu. Um arranha-céu com uma base fraca, em algum momento vai rachar, vai dar um problema. Então, o que eu vejo muito também na musculação são pessoas que se empolgam, né? Até por conta das mídias sociais, acabam lesionando e aí tem que parar. E aí Desanima. exato. Aí é tudo perdido. Não serve pra isso, Exato. vem aquela história. É Vem só aquela isso, que, na história. verdade, não sei o quê. as pessoas também, partindo aí para um ponto mais mental aí, né? As pessoas às vezes confundem muito. Elas usam o exercício físico como algo para punição, Aham. entendeu? Então, comi demais, eu tenho que correr 10 km na esteira. Comi demais, tem que fazer 40 minutos na escada. Ou ao contrário, né? Eu vou correr pra poder comer. Isso, Exato. exato. Então, as pessoas têm que ter essa consciência aí mental, né? Que não dá pra gente mais ver o exercício físico como algo punitivo. Jamais. Porque a partir do momento que ele é algo punitivo, ele se torna maçante e aí nada é sustentável. É a mesma coisa a alimentação. Exatamente. Exatamente. Então, a gente tem que criar essa consciência nas pessoas que exercício físico não é punitivo, alimentação não é punitivo. Sim. Porque senão nada vai sustentar. Então, se a pessoa nunca consegue ter um equilíbrio, a pessoa sempre desiste e entra naquele ciclo que ela se repete, não sai, sabe? Fica naquele ciclo louco. É um looping eterno, Um né? looping eterno e aí fica cada vez pior, cada vez mais inflamada, cada vez mais depressiva, a vida nada dá certo. Enfim, Exato. Por isso eu que a gente acho... trabalha muito o comportamento alimentar. exato. Né? Acho que esse comportamento, e é o que eu trabalho muito com as minhas alunas, por isso que eu falo, eu sempre treino, eu dou muita, eu acordo 4 horas da manhã para começar a dar aula, minha primeira aula às 5 horas da manhã, chego em casa às 9 horas da noite, enfim, mas eu sempre tento tirar pelo menos 1 hora por dia, nem que se eu treinar com alguém. Então, eu acho que a gente tem que vivenciar isso. Claro, com Sim. certeza. A gente tem que vivenciar isso desse autocuidado, né? Desse autocuidado. Agora pra você você saber falou... orientar melhor ainda. Exatamente. Quantas vezes você
já passou por esses ciclos, né? Nossa. Eu tenho certeza que alguém aí vai se identificar. Já engordou, certeza. emagreceu e ficou flácido, e um monte de pele, e desistiu, e aí voltou pro sofá. Exatamente. E principalmente as pessoas mais sedentárias, eu acho que que a gente brinca aqui no podcast, que são os sedentários ativos. Que eu acho que eles têm muita dificuldade em desenvolver atividade física, porque eles ficam muito tempo sentados, trabalhando o dia inteiro, e aí vão treinar 1 hora por dia. E querem um resultado em 1 mês, Ou 60 2 meses, dias. é. E aí eu te pergunto, essas pessoas que querem resultados mirabolantes, rápidos, chegam para você e perguntam: em quanto tempo eu vou conseguir um resultado na musculação? O que você responde para o seu paciente? Para o seu cliente? Tá louco. Você tá louco. Pirou. Não dá, né? Bem, isso é uma coisa assim, difícil. É igual eu falei, que você tem que construir nas pessoas o básico. Então, você instruindo a pessoa, porque, querendo ou não, igual eu falei, se eu treino todo dia, a pessoa vê minha rotina, acabando ou não, você acaba influenciando a pessoa aquilo. O exemplo carrega. O exemplo carrega, entendeu? Nossa, mas você trabalha tanto, como que você aguenta ainda treinar? Exato. E carga pesada, e fazer as refeições é fácil? Não é fácil para ninguém. Então, para esse aluno, que são sedentários, né, eu sempre oriento. Gente, vocês têm que aprender que 2 vezes na semana é considerado sedentário. Sim. Então, se a galera não sabe, que você fique sabendo, se você treina 2 vezes na semana com o seu personalzinho, você é sedentário. Então, eu falo isso para todos. Maravilhosa! Eu falo isso para todos os meus alunos. Tem que fazer alguma coisa. Mas encontre o conforto no desconforto. Segundo Paulo Musi já fala. Exato. Procura alguma coisa que você goste. Vai nadar, vai correr, vai pedalar, vai... Sabe? Procure alguma atividade beach tênis. Joga beach tênis, sabe? Procure alguma atividade fora daquilo que você consiga se tornar mais ativo. Vai no trabalho, estaciona um pouco mais longe, sabe? Dá uma caminhada. Eu tenho uma aluna que ela faz isso. Que ela falou assim, nossa, Estela, eu demoro 25 minutos para chegar na minha sala. Então, tipo assim, nossa, não vou parar um pouquinho mais longe que vai dar meia hora, entendeu? Então, tipo assim... Meia hora de cardio feito. Meia hora de cardio check. Então, É assim, isso. a gente tem que influenciar essas pessoas que... procura resultado rápido. Eu sempre explico, 2 vezes na semana, você vai gerar uma adaptação muscular, é legal, mas eu sempre tento comparar aquilo com a realidade dela. Vamos dar exemplo, fazer terapia 1 vez no mês, vai resolver? Ir no dentista 1 vez a cada 5 anos, vai resolver? Então, eu sempre tento trazer realidades parecidas com a dela e explicar, olha, você fazer isso vai resolver? Você tem que entender que fora dos outros dias comigo, você tem que praticar uma outra atividade física, ser um pouco mais ativo, igual eu falei, procurar tentar fazer alguma coisa dentro do seu trabalho, se movimentar um pouco mais, coisas que te deixam mais ativas, mais ativo. Então, assim, enfim, resultado, eu acho que ele vem com o processo. Então, é muito difícil a pessoa, eu quero chegar em resultado tal. Então, durante toda uma periodização, toda uma conversa, todo aquele feeling que eu vou levando com o aluno, eu vou explicando, olha, você precisa fazer isso, isso e aquilo. Nossa, tá vendo? Eu vou aumentar o treino. Se você não fizer isso, não vai ter resultado. Então, a pessoa, ela mesma vai começando, nossa, putz. Então, aquilo ela vai entendendo, Fica né? a Estela na cabeça dela ali. Sim. Opa! Eu tenho uma aluna que ela fala que eu pico as pessoas, sabe? E eu falei assim, chegou uma hora que ela entrou num platô, ela tá num processo de emagrecimento, ela entrou num platô, eu falei assim, olha, não vai ter jeito. Você vai precisar fazer cardio 5 vezes na semana. E hoje ela tá tão esforçada, tipo assim, outro dia ela me falou, Estela, eu consegui fazer 60 minutos de bicicleta. Então, assim, cara, isso é muito gratificante. Então, uma pessoa que era totalmente sedentária, odiava musculação, ter ido sozinha na academia, fazer 60 minutos de bicicleta. É um então, puta avanço. É um puta avanço. Então, tipo, você acha que a pessoa, ela tá querendo ir em busca do resultado dela, mas ela tá fazendo por onde? Né? Exato. É um conjunto de coisas, né? Isso, é um conjunto de coisas, além da dieta, claro. Ela tem uma orientação de médico, de nutricionista, ela tem essas orientações. Mas, poxa, é um puta avanço, sabe? É muito gratificante isso, né? Eu falei hoje pra essa mesma paciente, eu falei assim, olha, a gente tem que entender que todo o resultado tá aqui. Exato. E não aqui. Então, é aqui que a gente tem que condicionar, antes de qualquer coisa. Porque é aqui que faz a gente pegar alguma coisa e pôr aqui. Isso aqui não mexe sozinho. Ninguém vai isso abrir aqui sua que boca manda. e colocar É o pensar comida. para comer, é o pensar para treinar. Exato. É o pensar, né? É o Não pensar. é o pensar. É o pensar. Então, eu falei, comece a pensar em maneiras
de facilitar a sua vida em relação à comida. Porque aí eu escutei assim, eu fui pra casa dos meus pais e aí lá é uma cidade pequena, não tem muito o que fazer, então a gente acabou comendo um lanche. Aí eu falei, bom, mas você não cozinha? Ai, não, eu não sei cozinhar. Aí eu falei, bom, então tá na hora da gente começar a aprender. Porque se você não buscar novos caminhos para facilitar a sua autossabotagem, você vai ficar nesse looping eterno aí que a gente tá falando. Então, é a mesma coisa com o treino. Se você não arrumar um novo caminho que te faça ir até a academia, até um personal e fazer o seu treino, vai ficar nesse looping eterno. Então, assim, várias vezes eu coloco para os pacientes, olha, o treino é assim, inegociável, tem que treinar. Ai, mas eu não tenho tempo. Ai, mas eu trabalho não sei quantas horas. Eu falo, então, comece o seu dia treinando. Vá treinar às 5 da manhã. Acorde mais cedo. Vá acordar. Porque aí, no final do dia, quando você já tá esgualepado de cansado, é óbvio que você vai ter menos ânimo para ir pra academia. Você tá cansado. Então, tente organizar a sua agenda para fazer isso. Quantas vezes no consultório a gente não pega um papel e faz a agenda do paciente junto com ele? Sim. Porque gestão de tempo tem tudo a ver com você conseguir colocar suas metas para rodar. Igual o Rodrigo lá da Boali. É. A gente perguntou pra ele, como que você faz? Porque o cara faz milhões de coisas ao mesmo tempo. O que você faz com a gestão do seu tempo? Ele falou assim... Até soltou um Reels esses dias. Quando você tem um foco do que você quer, onde você quer chegar, você vai dar um jeito e fica tudo mais fácil, porque você sabe onde você quer chegar. E você então, tem prioridade, né? Você tem prioridade. Então, é o que a Camila falou. Dê um jeito, a gente ajuda como a gente pode, mas a sua paciente, ela treina a pé. Exato. Ela dá um jeito... Sempre tem um jeito. Naquela velha história que nossas vós sempre falam. Só não tem jeito pra morte. Então, se organiza seu dia, sua rotina. Pede ajuda pra Nutri Camila, pede ajuda pra Estela. Eu tenho certeza que vai ter alguma forma da gente ajustar, inclusive no trabalho, que eu acho que tudo se conecta, né, Ká? Sim, com certeza. Se a gente é bem organizado no trabalho, a Camila, se ela ficar desorganizada no trabalho, ela vai ficar desorganizada no treino dela. Com certeza. Né? Todas as vezes que a minha agenda, né, entope de alguma forma, o meu treino, vez ou outra, fica prejudicado. E isso eu passo sempre também para os pacientes. Olha, a sua hora de treino, que é o que você faz, né, é sagrada. Você não pode marcar paciente na sua hora de treino. Você não pode marcar reunião na sua hora de treino. Você não pode. Porque se toda vez você abrir mão desse horário para cobrir outra coisa, vai ser sempre um horário descoberto ali, vai ser sempre uma coisa que você vai furar. Um motivo para a pessoa furar. Exatamente. Então, enquanto você não tratar aquilo como prioridade, vai estar sempre furado. É que também as pessoas têm um pouquinho disso. Eu falo de pessoas, mas essa pessoa também se inclui eu. Sim, todos nós. Eu queria treinar muito mais. Porque meu sonho é ser triatleta. Eu adoro, quem me conhece sabe, eu adoro correr, adoro nadar, adoro pedalar, adoro musculação. E eu adoro tudo. Vamos. Se eu pudesse, eu era aquela pessoa que treinava 5 horas por dia. Mas as pessoas têm que ter essa consciência de que o que dá para ser feito. Exato. Então, assim... O que cabe na minha rotina, O que cabe na minha rotina. Exemplo, hoje, o que cabe na minha rotina é treinar 40 minutos, tomar banho em 10 e comer em 10. Exatamente. É o que cabe. E é o que a gente orienta. Você tem 10 minutos para comer, desliga o celular, se concentre e coma em paz durante 10 minutos. Tem 40 minutos para treinar? Treina focado com a consciência corporal que você ensina durante 40 minutos. Eu sempre falo que antes feito do que perfeito, né? É meu jargão quase. E eu também acho que sempre o menos pior é melhor. Isso, exato. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Sempre o menos pior. Porque tem muita gente que faz isso, né? Ah, mas eu só tenho meia hora. Ah, nem vou. E quantas vezes a gente não já subiu meia hora treinando? Ué, mas é meia hora. Meia hora é muito Mas meia hora de treino é muito melhor do que... Todo mundo queria treinar 60 minutos, sabe? Exato. Todo mundo queria treinar 1h20, alongar, fazer mobilidade com calma. Sabe? É o que todo mundo quer. É o que, exemplo, o que eu queria. Treinar em paz, conversar. Se eu pudesse... bater um papinho aqui. É o que eu queria, é o meu mental. Uma aluna minha falar que eu treino meu corpo e minha mente, sabe? Mas não tem tem épocas da nossa vida que não dá. Então, se a gente não fazer aquilo que dá, você vai se entrar num negócio assim... Que nunca vai dar certo. Então quer dizer que, pra reforçar pro pessoal,
Vale a pena treinar 20, 30 minutos quando a pessoa não tem 60 minutos. Ah, não tenho tempo. Você tem 20 minutos? Vale a pena treinar 20 Play, minutos? agora. Pronto, É o que então dá. vai. É o que dá, Isso é entendeu? uma informação muito importante dá. que eu quero... Fica atento. vai virar um Reels isso, galera. Atenção, Atenção. conceito. Vai virar um Reels, porque é uma pergunta que a gente recebe muito. Ai, mas vale a pena treinar 20, 30 minutos? Vale. Vale. Vale a Vale a pena pena. fazer meio plano alimentar se eu não conseguir? Vale. Vale. Ah, eu errei não, que eles dizem muito errou, né? Eu errei em uma refeição, então eu desbundei o dia inteiro. Não deu certo de fazer uma refeição correta, termina o seu dia correto. Correto. Faça o seu aquilo melhor que dentro das eu falo para os possibilidades. meus né? alunos, se você perdeu hora pro seu trabalho, você não vai mais a semana inteira? Ótimo. Ótima. Adorei. Maravilhosa. Vou Com usar treino e com essa. dieta é a mesma coisa? Por que com treino e dieta é a mesma coisa? É. Se você faltou um dia porque aconteceu intercorrências, é lógico, ninguém é super-herói, ninguém é atleta, né, dos nossos pacientes. Mas várias coisas acontecem. várias coisas acontecem. Se você não conseguiu treinar um dia, então você não vai treinar mais a semana inteira. Então, se você perdeu 2 horas de trabalho, você não vai trabalhar mais a semana inteira. Você perdeu R$50, você quer perder 1.000? É o que eu sempre bem falo. isso. É bem isso. Então, do trabalho eu achei muito prático, porque as pessoas, nossa, trabalho. Mas, e o eu, né? Sim. Então, tipo assim, nossa, se não dá, se você perder hora, você não vai completar os 6 períodos que Você você vai tem. dar um jeito? Você vai dar um Sim. jeito. O treino é a mesma coisa. Não deu pra treinar 60, mas deu pra treinar 20. Entendeu? É o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. É o famoso que tem pra hoje. É É o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. Desliga a perfeição, desliga o o perfeccionismo. tudo, o perfeccionismo que a gente tem Não que se desenvolver, compare aprender. aos outros. Não se compare aos outros. A gente não Exato. sabe qual é a realidade do outro. Às vezes o outro tá treinando lá 1 hora, mas dentro da casa dele você não sabe como é o comportamento daquela pessoa. É. Você não Exato. sabe o que passa na cabeça dele, enfim. Então Sim. é bem isso, eu acho. Exato. E o que eu queria te perguntar também é em relação agora, um pouco mais técnico, a periodização de treino. Sim, Tá? legal. Se você, por exemplo, se eu começasse a treinar com você hoje, sou uma aluna nova, como que você faz essa periodização de treino? Você começa com um treino de força, você começa com um treino resistido? Qual que é a diferença entre eles? Que eu acho que é uma coisa que... É um conceito que não é tão simples, porém deveria estar mais no cotidiano das pessoas, porque às vezes elas... Eu pergunto pro paciente, você sabe se você está fazendo um treino de força? Ou você está fazendo um treino metabólico. É. Ai, não sei não. Não sei nem o que eu tô fazendo. Isso é muito importante. Isso é saber. importante. Isso é muito importante, É um conceito é. que deve ser mais divulgado, Mais eu divulgado. acho. É. Assim, na verdade, o que eu começo quando os meus alunos... tô vindo pra você. Camila, não faz tempo que não treina. Tá, faz 3, 4 meses que não treina, veio pra mim. Então, vamos lá, Caio. Eu vou primeiro analisar o seu padrão de movimento. Então, eu vou ver como que tá o seu agachamento, vou ver como tá seu afundo, vou ver como tá suas puxadas, suas remadas. Eu dou uma analisada. Olha, estruturalmente, a Camila tá precisando fazer mais costas do que peitoral. Então, eu preciso fortalecer mais as costas dela, abrir mais, expandir um pouco mais. Normalmente, mulher tem mais essa postura mais cifótica, né? Então, por isso que eu tento sempre mais passar... Exato, passar... até meus alunos me falam, eu sou a rainha das escápulas. Então... Fecha as escápulas. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que eu começo, né, a fazer com os alunos eu avalio ele, um padrão funcional. Então, eu vejo como ele está funcionando dentro de um set de treino. Eu avalio as necessidades dele visual, né? Que a gente fala, visual, na verdade, é a avaliação postural, né? Visual, postural. Então, eu avalio, nossa, olha, esse ombro aqui tá um pouco rodado, enfim, teve alguma lesão ou não teve? Então, eu começo mais ou menos uma periodização com isso. Eu dou uma avaliada, eu vejo assim, vou lá colocar carga, extensora, a pessoa tá... Extensora que é aquela cadeirinha que empurra pra frente, pra cima. Extensora, a pessoa pega 60, posterior pega 20. Opa! Peraí, então. Tem um desequilíbrio muscular. Tem um desequilíbrio muscular aí. Então, peraí. Então, vamos lá. E trabalho sempre, né, com os meus alunos a mobilidade, a famosa mobilidade, né? Que, na verdade, nada mais é do que um aquecimento aí das articulações antes da gente começar o nosso treino. Então, nós vamos fazer um treino mais voltado aí para posteriores de coxa e glúteo. Então, eu sempre tento trazer mobilidades que alonguem aí isquiotibiais, que trabalhem aí mobilidade de quadril, mobilidade de tornozelo, soltura um pouco de torácica, nós vamos fazer o stiff, às vezes pega um pouquinho as costas, enfim. Então, a primeira coisa que eu faço uma avaliação física,
avaliação, né, postural, e uma avaliação funcional para ver como que está aquele padrão de movimento, até mesmo para eu saber aonde eu posso chegar com aquele aluno. Se eu já posso colocar carga, se ele está pronto para colocar ou não colocar carga, se ele precisa ter um apoio de mão, ter um apoio, a gente chama um apoio estável, né? Se ele vai conseguir fazer algum movimento sem apoio. Então, eu acho que a primeira coisa, a gente tem que fazer essa avaliação de como está o aluno. Porque não adianta nada na minha cabeça. É ótimo fazer agachamento, fazer a fundo, mas a pessoa não consegue fazer. Sim. Então, peraí, vamos fazer uma priorização de acordo com as suas necessidades. Vamos trabalhar primeiro o que tem que ser trabalhado. Fortalecer onde está mais fraco. As minhas alunas falam, você nunca me dá a cadeira que empurra para cima. Mas o quadríceps é um músculo muito forte. O quadríceps a gente tem 6 músculos, o posterior a gente tem só 2. Gera um desequilíbrio gigantesco, né? É onde ocorrem as lesões, enfim. Então, eu acho que isso é o mais importante num treinamento, numa priorização, você avaliar o aluno de forma funcional e de forma física, né? Postural, para ver aonde eu preciso, quais são os exercícios corretos para aquele aluno. Eu falo isso porque... não sei se vocês já viram pegadas retas, né, barras. Quem tem problema, exemplo, de supinação, não tem esse movimento de virar a palma da mão total aqui. Se eu pedir para um aluno, um homem, fazer uma puxada aqui e ele não tem, eu estou acabando com o ombro e o cotovelo dele. Ele não tem esse movimento. Como que eu vou passar uma barra disso? Então, isso tudo é visto na avaliação. Normalmente, eu só de olhar, já sei, ó. A prática te dá a prática já me deu isso. Depois do podcast aqui, eu já vou pedir uma avaliação para ela de novo. Então a prática me leva a isso, né? Eu tô achando muito legal ela falar tudo isso e com tanta validação, assim, né? É muito claro eu ouvir ela falar. Porque que acontece? As pessoas têm... conosco também, né? Uma mania de achar que elas sabem se alimentar sozinhas e sabem treinar sozinhas. Principalmente que elas sabem treinar sozinhas. E aí quando você começa a ouvir um profissional falando tanto detalhe, você fala, puxa vida, tá aí a importância, né? Tamanha importância de ter um profissional por trás. Até a gente que treina tanto tempo, né? A gente ouve assim, a gente começa a pensar, nossa, será que eu tô fazendo que eu tenho isso? Será que eu tô com desequilíbrio muscular? Será que eu tô com não sei o que? É bem isso mesmo. E eu fico triste, porque tem muita gente que a gente acompanha, infelizmente, as pessoas, elas estão se desenvolvendo a entender o valor e não dar valor. Não só pensar o preço, né? Isso. Mas entender o valor de ter um acompanhamento de um profissional personal ali. Porque se a pessoa vai lá e treina, eu tô sedentário, preciso gastar energia, gastar caloria e tal. Mas não pensar em todos esses detalhes, ela vai ter tanta consequência que uma hora ela vai parar de treinar. Exato. Então, você tá entendendo o tanto de coisa que você tem que avaliar, não é tu que vai avaliar ela. Exato. Muito igual detalhe. Eu tenho muitos alunos, eu queria começar a correr, Gente, calma. Calma. Você não tá forte para correr ainda. Sim. Exato. Entendeu? Calma, vamos aos passinhos, vamos te fortalecer. Depois a gente começa com um cardio, mais baixa intensidade. Depois a gente pode incluir uma corrida, pode incluir um cardio. Então, é bem isso que você falou. Eu quero começar a correr. Quantos quilômetros você acha que eu tenho que correr? Pera. Seu glúteo não tá forte. Será que você tá apto a correr? Né? Mas seu glúteo não tá forte ainda. Você vai lesionar. Você sabia que seu glúteo precisa estar forte para você correr? Exatamente. Fica a dica. Seu glúteo não está forte, o seu posterior não está alongado corretamente ainda. Você não sabe colocar força ainda no quadríceps para fazer uma subida. É onde as pessoas machucam. Machuca o joelho, machuca o quadril, machuca a coluna. Já entrando nesse assunto de aeróbico, então, que você está falando de corrida, qual que é a importância e quais são as pessoas que têm necessidade de fazer o treino aeróbico? Tipo, precisa fazer necessariamente aeróbico para emagrecer? Precisa fazer por algum objetivo específico? Qual que é a importância disso? O aeróbico, na verdade, ele é um trabalho mitocondrial. Então, ele é essencial para todas as pessoas do universo. Vai melhorar a sua condição cardiovascular. Melhorando a sua condição cardiovascular, você vai conseguir aumentar os seus pesos no agachamento, vai conseguir fazer um treino um pouco mais longo. Então, ele é fundamental aí para qualquer pessoa que é treinada, né? É um pilar de sustentação, Ele é o pilar de sustentação, exato. Então, as pessoas precisam ter consciência que precisa fazer o cardio. É isso que eu tento tanto bater na tecla com os meus alunos. Gente, não é possível que você não tenha 20 minutos. É 20 minutos para o seu trabalho. Porque, a primeira adaptação que a pessoa tem no treinamento são 16 semanas para adaptação muscular. Depois de 16 semanas, ela começa a ter uma adaptação cardiovascular. Aí, lá para 32ª, ela vai ter uma adaptação pulmonar.
Nossa. E Então, ela quer emagrecer, ficar forte e secar em 3 meses. Em 3 meses? Volta um pouquinho volta. o vídeo aqui, ouve de Vai. novo o que ela falou. É bem isso. Então, a gente tem essas fases de adaptação. Por isso que eu falo, calma, não tá na hora de você correr ainda. Você não está forte o suficiente, você não tem músculo, você vai correr com padrão de movimento todo errado, colocar força onde não tem, você não está apto ainda para fazer corrida, coisas de alta intensidade. Mas o aeróbico, ele é o pilar, a Camila falou tudo. O cardio, ele é para todas as pessoas, todas as idades. Aí é que vai, qual cardio eu devo fazer? Perfeito. Em qual hora? intensidade Em qual também, né? intensidade? Qual hora que eu devo fazer isso? Nossa, é antes do treino, depois do treino, é de manhã, período contrário. Então, Exato. são tudo isso que eu tento explicar. Aí a gente tem que avaliar a pessoa, ver o que ela está apta, e aí a gente direciona aquilo de acordo com a aptidão dela, qual é o básico dela. Então, vamos Entendeu? deixar uma coisa bem esclarecida aqui pro pessoal, porque é outra dúvida que eu escuto com recorrência. E aí eu fico assim, poxa vida, eu sou especialista em nutrição esportiva, eu tive aula de biomecânica, eu tive aula de fisiologia do exercício, eu tive um pouco de aula de treinamento também, porque dentro da pós-graduação a gente tem. Mas às vezes me perguntam umas coisas que eu não sei responder. E aí eu fico assim, gente, vocês têm que procurar um educador físico. Vamos deixar claro. Para você estipular se esse cardio é pós-treino, se esse cardio é em período oposto ao treino, 4 horas depois, se eu não me engano, ou antes, para não atrapalhar. Explica um pouco em relação a isso. Aí você é completamente personalizado, depende muito da rotina do paciente, é isso? Não depende da rotina, depende da intensidade do seu treino. Tá. Entendeu? Uhum. Depende de qual que é... Seu objetivo? Não, depende do que a pessoa está comendo. Por exemplo, se ela está numa dieta restritiva de 1.000 calorias, vamos lá. A Camila inventou um protocolo para um aluno meu de 1.000 calorias. 2 semanas. Eu tenho que mudar aquele treino dele, aquele cardio dele tem que ser de baixa intensidade, senão ele vai catabolizar. Entendeu? Tem que ser em período de pelo menos 6 horas Ah, de então descanso. são entendeu? 6 horas. São 6 horas. São 6 horas. Se ele ficar por um período muito longo, ele fizer pré ou pós-treino, é perigoso ele catabolizar também. Ele ficar muito tempo, fazer um treino muito demorado. Faz 50 minutos 60 minutos de treino, com 50. Mais 40 de cardio. Olha o tanto. A pessoa está com 1.000 calorias, está com carbo baixíssimo. Eu não sei qual que é o objetivo dele, mas a pessoa tem que ter consciência do que ela está comendo, qual é o rendimento dela no treino. Nossa, fazer um treino de priorização de força. Não dá para fazer uma corrida de meia hora antes, né? Não dá. Você vai perder completamente a performance do seu treino. Exatamente, você vai perder a performance do seu treino. Seu treino não vai ser o mesmo nunca. Tá. Entendeu? Sobre treino em jejum, que a gente fala sobre biogênese mitocondrial, você falou sobre mitocôndria também, Sim, né? É, no que o cardio. cardio melhora. As pessoas têm muita dúvida sobre isso também, né? Então, eu gosto de fazer o treino em jejum. Então, tem a pessoa que gosta de fazer por prazer e tem a que só tem essa opção. Lógico que isso vai depender muito da nutrição. Mas você, como o seu ponto de vista profissional da área da educação física, você consegue encaixar para as pessoas e você recomenda O hábito do jejum. É que Cardio assim, em jejum, exemplo, na verdade, né? o cardio em jejum. Até o treino, exemplo. Se minha aluna às 5 horas da manhã, o que ela vai comer? Entendeu? Ela tem que jantar bem antes. Sim. Ela tem que jantar um dia anterior. Aí entra Pra a ela ter nutrição. estoque de glicogênio, para no outro Isso. dia ela conseguir treinar bem. Entendeu? Exato. Então, tem muita coisa que, assim, parte de feeling. Eu tenho aluna que se come pré-treino 1h30 antes um suco de laranja, ela passa mal no treino. Sim. Eu tenho que comer 10 minutos antes. Entendeu? Então, assim, é muito de feeling para aluno. Então, Sim. é isso que eu falo. A gente tem que criar essa relação importante com o aluno, de identificação, né? De humanização e entendê-lo. Nossa, peraí, deixa eu ver. Que dá para comer de pré-treino que eu não passe mal, né? Que eu consigo treinar bem. Então, as pessoas elas têm que se identificar. Ela Saber tem que se ter autoanalisar. Isso, ela tem que Ela ter tem que confiar em você, né? Até pra você indicar autoanálise. alguém. ela tem que ter uma autoanálise. Nossa, olha, se eu como banana, eu não me sinto bem. Exato. Nossa, mas se eu tomo palatinose, que é um suplemento, eu me sinto power. Então, toma palatinose pra treino. Vê se encaixa isso de carboidrato durante a sua rotina semanal aí de dieta, Exato. de treino, e coloca isso. Entendeu? E elas têm que parar de também querer sempre um padrão ou uma fórmula mágica, né? Isso, Porque, por exemplo, às vezes o pré-treino de banana com aveia e mel, que eu particularmente amo, faz bem pra mim. Pessoas que não fazem Tem bem. dias que o meu estômago não tá legal. Não tá legal pra isso. E aí eu já sei que
talvez a banana possa me dar um pouco de azia. Então, antes de escolher essa opção de pré-treino, o que eu faço? Eu me autoavalio. Eu pego muito no pé dos meus pacientes em relação a isso. Autoavaliação, autopercepção, autoavaliação. Exato. Presta atenção em você, santo. Porque as pessoas elas vivem num automático tão bizarro. Elas se comparam, na verdade. Elas querem fazer o que o outro faz, entendeu? Exato. Mas olha o corpo dela ali, certeza que ela come isso de pré-treino. Peraí, deixa eu comer. Poxa, você vai passar mal. Exatamente. Tem gente que ama suco de laranja com beterraba para treino. Eu adoro. Tem gente que não suporta. Sim, eu adoro. E tá tudo bem. Pra mim é o meu preferido. Eu adoro, porém tem pouco tempo. Mas, enfim, a pessoa ela tem que ter um autoconhecimento do que é bom e o que não é. Sim. Então, tem gente que em jejum, ok, treina bem. Eu tenho uma aluna que ela treina carga pesadíssimas em jejum. Ela não consegue treinar após as 11, porque aí ela já comeu alguma coisa, ela já se sente mal, o treino dela não rende, porque ela já se conhece. Ela fala, Estela, pra mim é das 5 da manhã às 11. Passou disso, acabou. Eu não funciono. Porque aí eu como, eu fico lenta, eu não me sinto bem pra treinar. Ela já se conhece, então ela sabe qual é o melhor horário de treino dela, qual é o melhor horário de proteína dela. Aí é que eu entro e falo, olha, a única coisa que você precisa ver é se sua quantidade de proteína tá certa, se a quantidade de carboidrato tá certa pós-treino. Aí a pessoa tem que dar uma avaliada. Procurar um profissional. Mas eu vi no YouTube que eu preciso comer tantas gramas de proteína por quilo de peso, e aí eu vou dividir em tantas calorias. E aí começa, gente, não adianta ficar olhando só proteína, só carboidrato. Tem que avaliar várias coisas. Várias coisas, Enfim. Exatamente. E eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Você, como profissional da educação física, qual a sua maior dificuldade em relação à dieta com as suas alunas, quando elas falam assim, por exemplo, Estela, eu queria emagrecer, eu vou casar. E aí eu queria emagrecer e eu tenho 6 meses para o casamento. E aí você começa a trabalhar com essa pessoa e vê que ela tá ali meio que patinando. Você percebe que precisa de um acompanhamento nutricional. Normalmente, o que tem mais de erro, assim? É uma bebida alcoólica? É um doce? É essa mania de achar que é só cortar o carboidrato? Qual é a sua maior dificuldade em relação a isso? Que você fala, meu Deus, eu tô aqui me matando, fazendo um treino perfeito pra essa pessoa e não tá dando certo porque ela não tá comendo direito. É complexo, mas isso acontece muito. Quando a pessoa ela quer um resultado assim, então, eu tenho um prazo, eu tenho aquilo... Primeiro, eu mando ela ir pra terapia. Primeira coisa, eu mando ela pra terapia. Eu também. Olha, vai pra terapia, vai tratar o seu comportamento, porque você está com um problema porque comida e treino são comportamentos, gente. A gente que condiciona isso. Então, vai tratar esse comportamento. Depois, a gente tá tratando esse comportamento, não tá conseguindo se alinhar, o que eu quero? Olha... Então, vamos lá, nós vamos fazer uma programa de treino? Vamos começar 2 vezes na semana comigo e outra vez você faz o cardio? Vai, vamos ser. Pode ser. Deu 2 meses. Olha, Estela, tô vendo resultado. Porque gera um resultado. Sim, vai gerar um resultado. Óbvio. A pessoa não faz nada. Do 0 pra 2 vezes na semana mais cardio. Vamos lá. Acho que dá pra treinar 3. Vou arrumar mais um horário. Você consegue? Tem horário? Tem. Beleza. Foi. Gerou. Olha, só que é o seguinte. Eu já falo assim. Eu sempre coloco a minha pessoa. Por isso que eu volto na tecla, é muito importante eu treinar. É muito importante fazer dieta, é muito importante mostrar para as pessoas que eu tenho um padrão de comportamento. Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho que carregar. Claro. Olha, eu falo assim, eu já falo desse jeito. Eu como isso, isso e isso. Eu acho que você está abusando no final de semana. Aí a pessoa já planta um tim. Uma sementinha. Como que você está fazendo esse cardio? Mexendo no celular, pedalando assim, olhando Instagram. Peraí, deixa eu ver isso na bicicleta. Então, você vai mostrando para pessoas caminhos. Olha, mas eu tô achando que você tá colocando muita gordura e pouco carboidrato, por isso que não tá rendendo o treino. Então, você vai gerando sementinhas. Nossa, mas é isso. Tenta fazer isso, isso e isso. Tenta fazer... Então, a gente vai direcionando. Como eu já tenho prática, tenho vivência, né? E muita coisa eu testo em mim. Eu sou um verdadeiro... Laboratório. Eu faço isso também. Então, muita coisa eu testo em mim e vou tendo essa mentoria com as minhas alunas. Olha, tenta isso, isso e isso. Nós vamos implantar isso, isso e isso. Eu tô com uma aluna que hoje ela fala, eu tô fazendo um hambúrguer agora caseiro em casa. Tá, mas quantas vezes você tá fazendo com hambúrguer? Hambúrguer caseiro é muito melhor. Tá, mas quantas vezes? Sim.
Porque não tem Exato. tem que ver várias coisas, inclusive a isso, quantidade de calorias. Nossa, o que né? você comeu de pré-treino? Ah, comi isso, coloquei queijo, coloquei não sei o quê. Peraí. Uma batatinha frita. Peraí. Ó, Refrigerante. isso aqui tem gordura, isso aqui tem tantas X de caloria. Então, é assim, nossa, meu Deus. Então, a pessoa já começa a plantar aquela sementinha. Exato. Ai, eu tenho que gerar um déficit calórico, preciso emagrecer. Exato. Mesmo Então, que seja saudável, existe a distribuição de nutrientes, consumo de vitaminas, minerais. Mas também não tem como a gente fugir da contagem de calorias. da contagem de né? calorias, é Claro. matemático. Já falando de álcool, aí, álcool é, assim, 99% das pessoas que eu conheço gostam e consomem álcool durante a semana, final de semana, mas final de semana, né? E as pessoas não sabem, mas o álcool, ele tem calorias, são 7 calorias por ml de álcool, né? Exato. E também tem um estado inflamatório, porque o Exatamente. álcool é inflamatório. E por mais que a pessoa faça um plano super regrado alimentar, ela treine maravilhosamente bem com você, se ela regaça no final de semana, mesmo se ela coma mandioca no domingo no churrasco, segunda-feira ela vai arregar ou ela vai ter algum probleminha ali no treino. E Tu presencia muito isso? Você sofre muito com isso, o consumo alcoólico? Mesmo com aquelas pacientes que tenham um plano alimentar redondinho. É que assim, eu sempre tento estabelecer para as minhas alunas do álcool, porque é impossível você tirar isso da pessoa. É prazeroso para ela. Então, eu falo, cara, mistura com água. As minhas alunas ficam boba. Você não bebe nada. Mas tem uma... Eu falei assim, gente, eu bebo em uma festa. Entendeu? Então, eu escolho os dias certos. Assim, você também deveria escolher. Sabe? De onde é que você quer chegar? Depende Entendeu? do que você quer. Onde você quer chegar. Você tá bem com o seu corpo assim? Você tá bebendo desse jeito? Tá ótimo. Vamos continuar treinando para manter sua massa muscular legal, seu condicionamento físico, sua saúde, seu mental, enfim. Então, a pessoa tem que saber onde ela quer chegar. Cara, Exato. eu bebo somente em festas. Ou quando eu vou na casa de uma amiga, eu tenho um vinho legal. Não vou inflamar meu corpo Pra sexta, nada. sábado, domingo, bebendo cerveja. Pra quê? Pra não render no treino, pra no outro dia me sentir estufada. Então, Sabe o assim... que eu acho? Que as pessoas... Assim, eu acho não, isso é um fato, né? A gente estuda muito sobre comportamento, né? Então, as pessoas, o cérebro, de fato, elas associam o consumo do álcool para relaxar, isso. para ter prazer, bem-estar, porque não tem outra atividade no dia a dia que dê esse prazer. O meu noivo tem isso. Então, desapega. Ele tá nisso, né? Até domingo, foi até engraçado. Ele correu comigo, ele falou, nossa, hoje o dia foi tão bom. Ele sempre... Deixa eu te mostrar. Ele sempre... Isso chama endorfina. Ele sempre bebe de sábado, domingo de manhã. Ele adora ir num barzinho lá, num boteco. Normalmente que isso acontece, num boteco lá, desestressar no domingo. E aí eu falei, não, vou fazer uma coisa diferente. Vamos correr. Projeto seca pro casamento. Aí ele falou, nossa, parece que o domingo foi tão bom, sabe? Então, as pessoas precisam procurar outras... É que a gente sempre quer outros compensar caminhos. os nossos erros em algum vício. Exato. Exatamente. Então, isso é químico. Isso é Isso é químico, né? Isso é um fato. Então, procure auxílio de profissionais para você sair disso, para você criar outros hábitos. Inclusive, eu acho que para mim e para cá, para você também com certeza deve ser, imagino, né? O próprio exercício, ele também gera prazer. Exatamente. Então, você pode substituir, colocar... Isso, logicamente, demora um longo período para você colocar isso como, de fato, um hábito na sua vida. Mas o exercício, ele pode gerar prazer, ele pode ser uma satisfação, um hábito de recompensa, ao invés de uma punição, como você disse no início. Sem contar que essa coisa do mental, né? Que vocês já estão careca de saber que eu adoro estudar, entender e etc., eu tava comentando que semana passada eu acabei treinando pouco. Acontece pouco, mas às vezes acontece. Meu personal tirou férias. E... Justo, né, Ian? Justo. E aí eu fiquei sem treino e tal. E aí eu falei pra ele, nossa, ainda bem que você voltou, querido. Porque, assim, a diferença... eu tava estressada. Exato. Da irritabilidade, é um descargo, né? Não, e o exercício físico, porque as pessoas não sabem, muitas pessoas não sabem, é que ele modula muito o humor. Muito. Então, pra quem tem um trabalho árduo de muitas horas ou de muita responsabilidade, muito estressante, é essencial que você tenha essa pausa ativa, né? Porque tudo isso vai modular, não só... Além de tudo que a gente já falou aqui que melhora,
essa parte mental é o melhorada. humor e também a parte tipo de antidepressivo, né? Total. Que libera dopamina, serotonina, a parte epinefrina, né? sim. Que são exercícios do bem-estar, que são exercícios não. Não, são neurotransmissores. São neurotransmissores, né? Isso. Que melhoram o bem-estar, que melhoram, enfim, até a Sensação parte... de prazer. Sensação de prazer e até a parte de atenção, né? Sim. Nossa, então por isso que o exercício físico ele é muito a parte mental. E a gente tem que levar essa consciência de não algo punitivo, né? Então, por isso que eu sempre bati bem nessa tecla, né? Sim. Na verdade, é algo prazeroso pra mente, né? Da E gente. demora, né? Então, não é do nada, em 1, 2 meses, que você já vai chegar e vai falar, nossa, eu tô doida pra treinar, porque isso não dá pra... Isso. Não, calma. Demora um tempo pra Mas você. é aquilo que eu falei, encontre o conforto no desconforto. Sim. Ache aquilo que te dá prazer. Exatamente. Ache aquilo que dá pra você fazer, que é cabível ao seu tempo, à sua disponibilidade, às suas condições, né? Financeiras e físicas, né? Eu acho que é bem isso. Tá certo. Estelinha, eu queria mais te perguntar um monte de coisa, mas o nosso tempo já acabou. E aí, como está o nosso tempo? Acabou já? Nossa, foi muito bom. Poxa Então, vida. eu queria agradecer muito, muito a sua presença. Foi muito bom, foi muito foi rápido, muito né? bom, foi muito rápido. Mas com certeza, o ano que vem você volta pra gente falar mais com novidades. Com novidades. Vai ter muita coisa interessante por aqui. Ela vai trazer muito conteúdo ainda. E se eu fosse você, eu enviaria tudo isso pros seus coleguinhas, assistiria por de favor. novo. Quem sabe tem a parte 2, né, cara? não, quem sabe não, Vai ter. Parte 2. Nossa, tinha um monte de pergunta aqui, ó. Eu também, ó. tinha um monte de coisa aqui, mas Meu Deus, juntou 3 infelizmente... mulheres, fala mais como da cobra. Então, tem muita coisa pra perguntar, é um assunto delicioso que a gente ama e que a gente sabe que vocês também têm muitas dúvidas. Então, assim, por favor, deixem nos comentários o que ficou faltando, qual foi sua dúvida que não foi sanada, pra gente fazer a parte 2 com a Estela, tá? Esse ano, graças a Deus, já estamos com todos os podcasts já engatilhados, mas o ano que vem tem muita coisa boa pra vir. Ela Opa, volta. muita novidade. Ela volta pra falar disso que é super gostoso. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal. Nossas visualizações estão lá em cima, mas as inscrições nem tanto assim. Então, por favor, você que tá assistindo, não custa nada, é só um clique. Clica lá em inscrever-se. E se você já tá inscrito, clica no sininho, porque daí, toda vez que sair vídeo novo no canal, o YouTube vai avisar você para que você venha assistir, certo? Então, envie para suas amiguinhas, enfim, todo aquele blá 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 que vocês já sabem. Para te trazer conteúdo, para você conseguir entender sobre o mundo, a saúde, bem-estar, empreendedorismo, marketing, enfim, várias e várias coisas. Até moda sustentável teve aqui, Estela. Exato. Você viu? Moda e alimentação sustentável. Acho que é, irmã Beth. Mas é isso. Então, gente, foi muito bom. Amei. Tô esperando a parte 2, então. Com certeza. Então, vocês estão com... De frente com as Nutris.